Questão número 3. Qual palavra preenche corretamente a linha pontilhada do título? Ai, gente, agora a gente vai ter que saber o porquê, né? O estudo dos porquês. Aí eu vou esclarecer bem com você, mas vamos começar. Primeira coisa, aqui é uma frase interrogativa, então a banca não foi muito exigente, né? A gente já sabe que o porquê é o quê? Separado. Mas quando usamos o porquê separado, junto, com acento, sem acento, vamos ver isso? Vamos fazer algumas observações, tá? Quando é que eu vou usar o porquê separado e sem acento? Usa-se quando puder subentender a palavra razão. Por que razão ou por que motivo? Se você conseguir subentender essa palavra, se colocar a razão junto, então o porquê é separado. Por exemplo, por que você não me trouxe o livro? Por que razão você não me trouxe o livro? Porque separado, né? Por que você quer viajar? Por que motivo você quer viajar? Então, por que é separado, tá? Só que as pessoas têm mania de achar assim, ó, por que é quando tem a pergunta, né? E pergunta geralmente tem ponto de quê? De interrogação. Quando não vê o ponto de interrogação, aí já não sabe mais, né? Tem que lembrar que a gente tem as perguntas diretas, que o ponto é interrogação, e tem as perguntas indiretas, ponto final. Quer ver? Então vamos lá. Perguntas indiretas. Quando a oração ou frase termina em ponto final. Você sabe por que eu quero aprender inglês? Tá? Então aqui é uma pergunta indireta. Por que eu quero aprender inglês? Você sabe, tá? Então aqui, ó, você sabe por que razão eu quero aprender inglês, porque separado, tá? Então você sabe por que motivo, por qual motivo eu quero aprender inglês. Então é a mesma maneira de pensar, é a mesma maneira de pensar, tá? Você vai pensar na razão, se couber razão, porque é o quê? Separado, tá bom? Número 3. Usa-se também quando o porquê, pronome relativo, pode ser substituído por pelo qual ou pela qual em seus respectivos plurais. Gente, é o seguinte, é que existe um porquê que o que é pronome relativo e o por alguma palavra pediu, tá? Pediu a preposição por e eu tenho um pronome relativo que. Aí, como muitos gramáticos ensinam para testar se o que é pronome relativo trocando por qual, então por isso que a gente vai substituir o porquê pelo qual, pelas quais, né? Aí as variantes. Então, por exemplo, só eu sei as esquinas porque passei, as esquinas pelas quais passei. Então, veja bem, eu passei por esquinas. Então, o verbo passar aqui, passei por onde, né? Por onde? Pelas esquinas. Então, esse por, ele é pedido pelo verbo passar, que embora esteja escrito depois, mas pede a preposição que você vai colocar antes do pronome, o quê? Relativo. Pronome relativo, tá? Pronome relativo tem função sintática. Aqui é o quê? É lugar, né? Adjunto adverbial de quê? De lugar. Porque o que retoma o quê? Esquinas, né? Então, nós vimos um porquê separado, que está na pergunta direta, por que razão ou por que motivo, né? Vimos um porquê na pergunta indireta, também subentendido razão ou motivo, e vimos um porquê que é pronome o quê? Relativo. E aí, quando ele for pronome relativo, o por vai ser pedido por uma palavra, que pode ser um verbo, um nome, né? Regência verbal, regência o quê? Nominal. E aí o que vai ser o quê? Pronome relativo. Ele vai estar retomando alguma palavra. E nesse caso pode ser substituído pelo qual, pelas quais, depende do que você está falando. Aqui esquinas, esquinas pelas quais passei. Bom, agora a gente vai ver o porquê junto. Junto é uma conjunção que pode indicar o quê? Causa, motivo, justificativa ou explicação.
Então, por exemplo, ele não trouxe o livro porque estava muito ocupado. A causa dele não trazer o livro é que ele estava muito ocupado. Veja bem, se eu coloco uma vírgula aqui, aí já passa a ser, em vez de causal, passa a ser explicativa, tá? Então, atenção a isso. Será que ela está chateada comigo porque eu não fui ao aniversário dela? Gente, tá vendo que aqui eu tenho uma pergunta e esse porquê tá junto? Tá? Será que ela tá chateada comigo? Já não caberia interrogação? Sim. E aqui não tô justificando? Não tô dizendo a causa? Estou. Então, porque aqui é o quê? É emendado. E muita gente erraria por conta de ficar olhando somente a interrogação, tá? Alguns professores recomendam tentar trocar o porquê junto por pois. Se der certo, está correto o uso do porquê junto. Isso daqui é uma dica, tá? Então, será que ela está chateada comigo, pois eu não fui ao aniversário dela? Talvez te ajude essa dica de alguns professores. Beleza? Então, porquê junto e sem acento nesse caso. Bom, gente, tem um porquê que muita gente não vai saber e eu vou dar de presente para você. O porquê que indica finalidade. Se o porquê se pudesse ser substituído por para quê, você estuda para quê? Para qual finalidade? Tá? Então, ele vai indicar finalidade. Então, estudem porque consigam aprovação, tá vendo? Estudem para que consigam aprovação. Então, esse porquê, que é igual a para que, ele indica o quê? Finalidade. Então, é porquê junto e sem acento. O porquê separado com acento, né, que a gente vai ver agora, é localizado antes de uma pausa na fala ou na escrita. E também está subentendida a palavra razão, motivo. Então, porque vem separado, tanto com acento ou sem acento, está subentendido, né, razão, tá? Porque razão. Só que, se tiver uma pausa, né, que no caso uma interrogação, um ponto final, aí o que você tem que colocar? O acento, tá bom? Cuidado, porque se o termo vier entre vírgulas, eu não vou colocar acento. Se eu tiver uma vírgula, interrompi, comecei outra oração, aí sim, final daquela oração, tá? Entre vírgulas, não. Você não trouxe o livro, por quê? Interrogação aqui, então eu tenho o quê? Porque razão, separado e com acento, beleza? É o mesmo motivo. Nesse caso, o porquê, né? Coloquei aqui entre aspas para não acentuar ele, não estou substantivando. Estou citando a palavra porquê. Então, nesse caso, porquê vira sinônimo de o motivo, tá? Então, qual é o porquê de você não trazer o livro? Eu pus uma frase interrogativa de novo. Aqui não cabe porque é razão, né? Então, aqui qual é o motivo? Gente, veja bem, quando eu tiver um porquê emendado com acento, eu vou ter que ter o que aqui? Alguma coisa que justifique. Por exemplo, no caso aqui eu tenho um artigo. Então, esse porquê passa a ser o quê? Substantivo. Então, quando é que o porquê vai ser emendado e com acento? Quando ele for substantivo. Para ele virar substantivo, vai ter que ter o quê? Artigo, ou um pronome, ou um numeral, ou um adjetivo, que são os modificadores do substantivo. Tá certo?